Milhares de pessoas no mundo todo migram e migram todos os dias para cidades, estados ou países diferentes. Isso se dá principalmente por viagens, melhores oportunidades financeiras ou catástrofes naturais. Hoje iremos falar sobre alguns fluxos migratórios, suas causas e a política por trás disso tudo. Fluxos migratórios para o Brasil. Haitianos migrando para o Brasil. A maioria dos haitianos percorreu um longo caminho para chegar ao Brasil, indo via República Dominicana, Panamá e Equador, para atravessar a fronteira do Peru. Parte dos imigrantes chegaram via rota terrestre, entrando no estado do Acre, outra parte entrou pela rota aérea, diretamente para São Paulo e Brasília. A causa direta do fluxo migratório dos haitianos são as catástrofes naturais, como o terremoto de 2010 e o furacão de 2016. Angolanos no Brasil se instalam principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. As causas da imigração do povo angolano são doenças virais extremamente perigosas do país que ameaçam a população com risco de morte, no caso da malária, conflitos armados, maior demanda de refugiados, tráfico de pessoas, fenômenos naturais como secas e cheias. Pensamento político. A definição de refugiado nesse momento é considerado por AIDOS uma forma já alcançada de compreender a categoria. Segundo a Lei nº 9.474, no território brasileiro, em um momento que o país já passou a ser destino de alguns fluxos de refugiado, como é o caso do refúgio angolano. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a elaborar uma lei específica para refugiados, a caminho de São Paulo. A maior porção da população boliviana vive atualmente em São Paulo, além das possibilidades de se reencontrarem com parentes que já moram na cidade. Pensamento político. De acordo com a lei brasileira, os bolivianos não são reconhecidos como refugiados, pois eles têm direitos previstos pelo Acordo de Residência do Mercosul. Porém, muitos não utilizam esses direitos e estão no Brasil em uma situação irregular de trabalhador no setor informal. Nigerianos em São Paulo. O fluxo migratório de nigerianos para o Brasil se concentra mais especificamente para o bairro de Guaianazes, em São Paulo. As causas da imigração foram principalmente conquistar aumento de renda e melhorias na qualidade de vida em relação aos seus países de origem. Sobre o posicionamento político, o Estatuto do Estrangeiro, Lei de número 6.815, instituído no Brasil em 1980, corresponde à principal ferramenta de regulamentação de entrada de imigrantes e contém os requisitos para obtenção de vistos da entrada do país. Para uma abordagem inicial em torno dessa lei e de todo o sistema brasileiro de regulamentação das migrações, destaca-se o caráter elementar do trabalho e da produtividade, enquanto condicionantes das imigrações realizadas no país, conforme se apresenta no artigo 16 do Estatuto Brasil 1980. Movimento migratório para os Estados Unidos. Chineses a caminho dos Estados Unidos. Os americanos e chineses têm uma longa história por conta de um passado turbulento. Os americanos e chineses têm uma longa história por conta de um passado turbulento. Os Estados Unidos vetou os chineses por mais de 60 anos. Porém, hoje, passado tudo isso, a maior parcela de imigração para os Estados Unidos são dos chineses e asiáticos, com 4,7% de todos os imigrantes, respectivamente. Imigrantes assim são considerados refugiados no país pelas leis políticas. Os chineses estão espalhados por cada parte do país, com 3,446 milhões de chineses e seus descendentes. Já fazem parte da sociedade americana. Em cada estado tem uma Chinatown.
Não são poucas as cidades que possuem bairros inteiros constituídos pelas comunidades chinesas. Os principais motivos dessa migração foram as guerras que estavam ocorrendo na China e que ocasionavam a falta de alimentos no país. Imigrantes africanos. Africanos da região sul. Imigrantes que vão para a África do Sul, dos países vizinhos, procuram asilo, acampamentos ou centros de acolhimentos isolados e as oportunidades econômicas e educativas disponíveis neste país, de longe o mais próspero da África subsaariana. Conclui-se que os movimentos migratórios foram condicionados simultaneamente pelo aumento da pressão hegemônica que se estabelece principalmente a partir dos anos 1970, bem como pelas dinâmicas regionais derivadas da atuação subimperialista da África do Sul. Pensamentos políticos resultado da África do Sul. Resultando este desenvolvimento, a questão da imigração tornou-se um assunto de debate público considerável. Africanos da região leste e asiáticos. Os povos asiáticos que mais se encontram no Golfo Pérsico são, geralmente, de Bangladesh, Índia e Paquistão, mas também há imigrantes da Malásia, Indonésia e Filipinas. Os povos africanos mais encontrados no Golfo são de Catar, Quênia, Etiópia e etc. Catar e Kuwait respondem, respectivamente, pelo segundo e terceiro lugares no ranking compilado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. Esses dois países, ricos em petróleo, têm sido, nas últimas décadas, o principal destino de quem busca oportunidades temporárias de emprego e o melhor padrão de vida. Indianos e paquistaneses que vão para o Golfo Pérsico são, em maioria, homens contratados para trabalhar na construção civil e em fábricas. Já as mulheres que se mudam da região de Bangladesh, Indonésia e Filipinas normalmente se dedicam a empregos no setor doméstico e de vendas. Pensamento político. Há, contudo, críticas de que esses programas de contratação temporária podem abrir brechas para abusos relacionados aos direitos humanos. Por isso, organismos internacionais têm pedido alterações no sistema de trabalho para imigrantes do Golfo Pérsico. Estão sendo feitas mudanças para aprimorar os programas de contratação depois da pressão internacional por um tratamento mais justo, feito por organizações de defesa do trabalhador e dos direitos humanos, e ainda pelos governos dos países de onde saíram os emigrantes. E agora, uma repórter falando sobre o assunto.